parceria com a Huawei, Oi lança tecnologia de fibra ótica inédita na América Latina. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Com a venda da sua unidade de fibra ótica para o BTG Pactual e a Globenet, a nova Oi, como tem sido chamada pelos executivos, está investindo em novas tecnologias ligadas à internet. Nesta quarta-feira, 14, a companhia lançou a Fiber to the Home, FTTR, desenvolvida pela Huawei e denominada Oi Fibra X, que leva a fibra ótica a todos os cômodos de uma casa. No entanto, a oferta ainda não está disponível para todos os clientes. A operadora iniciou a Oi Fibra X em Blumenau, Santa Catarina, em um lançamento controlado que se estenderá gradativamente para outras cidades, onde a companhia disponibiliza seu produto de internet por fibra ótica. A Oi tem como objetivo se tornar líder em conexões por fibra ótica e serviços digitais no Brasil, e para isso vai lançar no mercado produtos inovadores, que garantam a melhor experiência dos clientes em suas residências e empresas. O pioneirismo no lançamento do FTTR na América Latina faz parte dessa estratégia, disse o CEO da Oi, Rodrigo Abreu. Cotação da Oi: os papéis da Oi fecharam em queda de 3,92%, negociadas a R$ 0,49. Falando um pouco da Vetal, no retorno ao setor de telecom, a Mosgenis tem um plano bilionário para tocar agora sob controle do BTG Pactual, e com a Oi como cliente sócia minoritária, a Vetal terá o executivo Amos Genis atuando como CEO e presidente de conselho de administração. Cogitado há algum tempo pelo mercado, o nome foi confirmado nesta segunda-feira, 13. Outros 11 profissionais para a diretoria executiva da companhia de redes neutras também foram anunciados. Veja nomes e currículos ao final do texto. Genis ocupava a posição de sócio no BTG Pactual desde 2019, liderando também a unidade de negócios digitais para varejo do banco. Israelense naturalizado brasileiro, o profissional se notabilizou ao fundar e comandar a operadora GVT, operadora criada após a privatização do sistema Telebrás, que conseguiu relativo sucesso como competidora em telefonia fixa e banda larga, até ser adquirida pela Telefônica por mais de 9 bilhões de dólares em 2014. Amos foi então alçado ao posto de CEO da Vivo no Brasil. Já em 2017, Genis esteve no comando da Telecom Itália, controladora da TIM. A passagem como CEO do grupo italiano durou pouco mais de um ano. Também entre 2017 a 2019, o executivo esteve no conselho de administração da holding do Itaú Unibanco. Time completo. Além de Genis, outros 11 executivos foram apontados para cargos de direção na Vetal, que terá mais de 3.000 colaboradores em todo o país. Veja os nomes: Pedro Arakawa, vice-presidente de negócios de infra para o varejo, graduado em análise de sistemas e pós-graduado em engenharia de marketing, tornou-se executivo aos 25 anos, tendo ocupado as posições de Chief Marketing Officer, Chief Client Officer, Chief Sales Officer, Chief Revenue Officer e diretor executivo de Risk Management. Arakawa tem mais de 22 anos de experiência no setor de telecom, com passagens pela Telefônica, Vivo, Oi, Nextel e Claro. O profissional já vinha liderando a área comercial da Vetal. Bento Louro, vice-presidente de negócios de Volesale. Bento Louro é formado em economia pela Universidade Cândido Mendes e possui especializações pela Columbia Business School, INSEAD, e mestrado pela Thunderbird School of Global Management. Já ocupou posições de liderança em operadoras de telecom brasileiras como Nextel, Vivo e Oi, além da AT&T nos Estados Unidos e na América Latina e em diversos grandes projetos de M&A como consultor. José Cláudio Gonçalves, Naval, vice-presidente de Novos Negócios e Inovação, graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica, PUC-Rio, com MBA em Logística pela Fundação Getúlio Vargas, FGVRJ, e MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral, FDC. Naval construiu sua carreira no mercado de telecomunicações e atuou durante mais de 20 anos na Oi, sendo os últimos 10 anos como CTIO. A ida de Naval para a Vetal já era conhecida. Marcelo Souza, vice-presidente de operações, formado em engenharia eletrônica, tem MBA pela UFRGS e 25 anos de experiência no setor de telecomunicações.
Possui experiência em gestão de processos de integração e sinergia da área de Field Services, tendo liderado o processo entre Vivo e GVT Vivendi. Possui vivência em gestão de startups, desenvolvendo alianças estratégicas com órgãos públicos e empresas do setor privado. Considerado um dos pioneiros na criação e implantação de modelos de industrialização do deployment de fibra no país. Cícero Olivieri, vice-presidente de engenharia, formado em engenharia elétrica pela Cefet, com especialização em distribuição de sistemas pela PUC Paraná, gestão de finanças pela Universidade de Wharton e MBA de alta direção do IPAD México. Executivo global de telecom, fez sua carreira nas maiores operadoras fixas e wireless da América Latina, como GVT, Oi, TIM American Tower. Sandro Simas, vice-presidente de tecnologia, formado em engenharia da computação pela Unicamp, com MBA na SPM e Programa Global de Gestão na IESE Barcelona. Passou por empresas como Accenture, GVT, Telefônica e Unidade de Varejo do BTG Pactual, liderando iniciativas de integração com foco em comunicações, alta tecnologia, operação de rede fixa, além de liderar transformação digital e implementar metodologia ágil. José Vilela, vice-presidente financeiro, formado em economia pela PUC. Sócio do BTG Pactual desde 2008, foi head de EMEA, Finance, e diretor estatutário de relações com investidores do banco. Anteriormente foi CFO da Prime Oil and Gas na Holanda. Eduardo Silveira, vice-presidente de estratégia, formado em engenharia. Eduardo Silveira tem mais de 10 anos de experiência em EMEA, consultorias estratégicas e cargos executivos, trabalhando com executivos C-level e equipes de investimento no Brasil, Latam e Estados Unidos. Ocupou cargos na OCIC Strategy Consultantes, Advisia Investimentos e Globene. Marcelo Del Vigna, vice-presidente jurídico, formado em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos e mestrando em Direito Internacional Privado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, USP. Possui mais de 15 anos de experiência profissional em empresas com diferentes estruturas societárias do setor de tecnologia, como Algar e IHS, e Saúde, Aliar. Atuou frente a uma variedade de temas da área jurídica e principalmente apoiando em MAs, direito societário, contratos, direito tributário, e IPO, entre outros temas. Maria Cláudia Cunha, vice-presidente de Governança, Risco e Compliance, formada em Administração de Empresas pela PUC de Minas Gerais, é pós-graduada em Finanças pela PUC e possui MBAs pela Business School São Paulo e Boston College. Tem 17 anos de experiência em auditoria, SOX, governança e compliance, com atuação internacional em trabalhos de auditorias em diversos países. Já trabalhou em empresas como Deloitte, Fiat Chrysler Automóveis, Whirlpool e Azul Linhas Aéreas. Ana Carla Ribeiro, vice-presidente de Pessoas e Cultura, formada em Engenharia Química pela Universidade Católica de Pernambuco, com especialização em Matemática Financeira pela FES e Inovação de Produto pela Mackenzie. Atua na área de recursos humanos e gestão há mais de 20 anos e nos últimos 10 anos em posição de alta gestão. Passou por empresas como Ambev, Gerdau, Vilares, Iguatemi, Doutora Consulta e Coteminas. Se gostou, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que investe nas ações da Oi. Grande abraço.